Sejam bem-vindos ao podcast Nutrição Retratada. O meu nome é António Pedro Mendes, sou nutricionista e tentarei esclarecer as questões sobre nutrição que mais dúvidas levantam, com o máximo de ciência, espírito crítico e bom senso. Hoje, neste episódio, abordarei a nutrição em período festivo, nomeadamente na época natalícia e à qual se segue a festa de passagem de ano e a celebração dos Reis, ainda que esta possa ser uma data mais especial para quem vive no país vizinho. Não terei como objetivo fazer uma descrição detalhada dos hábitos alimentares neste período, até porque são do conhecimento de todos, mas sim uma abordagem mais pragmática, com uma descrição do real impacto deste período festivo no peso, assim como as estratégias que a ciência suporta como positivas para minimizar eventuais danos, principalmente em quem sente necessidade de gerir o seu peso. E ainda que não seja o objetivo deste episódio fazer uma análise extensiva daquilo que são os hábitos alimentares no Natal, não só em Portugal, mas nas diferentes partes do mundo, parece-me interessante perceber algumas tradições, por uma questão de curiosidade e também para conseguirmos perceber o que é que efetivamente pode contribuir para o aumento da ingestão calórica neste período. Nos Estados Unidos, por exemplo, o peru assado é uma escolha muito comum para a ceia de Natal, sendo que a torta de abóbora e a torta de maçã são as sobremesas rainhas neste período. Depois, no Reino Unido, o peru mantém-se como muito popular, mas também o porco, o cordeiro e o próprio carneiro assado acabam por ganhar alguma relevância, sendo que o pudim de Natal típico da Grã-Bretanha é uma sobremesa muito utilizada. Já nos países escandinavos, o bacalhau, assim como em Portugal, ganha alguma relevância, nomeadamente o bacalhau seco numa solução alcalina, que é conhecido como lutefisk. Já em Itália, e não é difícil de adivinhar, as massas são o prato predileto até em altura natalícia, com o famoso panettone aqui também a ganhar alguma relevância e que, de alguma forma, a globalização nos permitiu conhecer nos últimos anos. Já em França, os frutos do mar e as ostras ganham também aqui algum espaço, pelo menos como entradas, sendo que o foie gras também é um dos aperitivos mais frequentes, e depois o tronco de Natal é a sobremesa clássica francesa. No Brasil e na Austrália, os churrascos ao ar livre com as carnes grelhadas são muito frequentes, e depois em termos de sobremesas, no Brasil são as rabanadas e o panettone também, portanto isto aqui também com uma forte influência portuguesa e também italiana, como é conhecido de todos, e na Austrália as sobremesas já estão aqui à volta do pudim de Natal, assim como a pavlova. Já em Portugal, as tradições variam consoante as zonas do país, mas por norma as fontes proteicas principais andam à volta de 3 escolhas: o bacalhau, o polvo e o peru. Do ponto de vista das sobremesas, elas são inúmeras e podemos falar aqui de letria, de arroz doce, de rabanadas, de pão de ló, bolo rei, filhós, sonhos, enfim. Toda uma panóplia de sobremesas, com a canela a ter aqui um papel principal em quase todas elas, mas sempre todas também muito ricas em açúcar e em algumas gorduras menos interessantes do ponto de vista nutricional. Mas também, por outro lado, acredito que não seja propriamente o foco das sobremesas de Natal agradarem a nutricionistas e, portanto, não interessa entrar em tanto detalhe sobre calorias por porção de cada uma das sobremesas, até porque me parece, como veremos mais à frente, contraproducente naquilo que é a gestão de peso num período como a época natalícia. Não podia deixar de dar continuidade a este tema sem abordar uma das questões principais, que é o que é que acontece ao peso neste período festivo. E os trabalhos científicos apontam para pequenas diferenças entre países na quantidade de peso ganho, mas a verdade é que quase todos andam entre um intervalo de meio quilo a 1 quilo de ganho de peso neste período. Outros estudos apontam até para ganhos em termos percentuais, com valores de cerca de 1,4% de aumento de peso. E se 1 quilo não parece uma variação assim tão grande, surge a necessidade de olharmos para o desvio padrão, que ronda quase sempre, em quase todos os estudos, 1,5 kg. Ora, para quem não está familiarizado com este termo, vou colocar o discurso de outra forma. Cerca de 15% das pessoas ganha mais do que 2 a 2,5 kg nesta época. E há até cerca de 2% que ultrapassa os 3,5 kg, 4 apenas no mês de dezembro. E há ainda vários estudos a mostrar outro dado curioso, mas que nos deve fazer refletir. É que as pessoas que estão com excesso de peso ou obesidade tendem a aumentar mais o seu peso neste período do que aqueles que têm um peso dentro dos intervalos definidos como desejáveis
pela Organização Mundial de Saúde. Intervalos estes que podem ser muito debatidos posteriormente, mas será tema para outro episódio. Portanto, se quem está com excesso de peso e obesidade e eventualmente está numa tentativa de controlar, de gerir este peso, ganha mais peso durante este período, este tem que ser um tema premente e abordado de forma séria e pragmática. A ciência também é consistente a mostrar que este ganho de peso tem impacto naquilo que é o peso a longo prazo, ou seja, este parece o mês, ou mês e meio, se quisermos apanhar o final de novembro e o início de janeiro, que mais contribui para o aumento do peso médio que se vai verificando em diferentes países, ano após ano. Portanto, quando analisamos o peso em fevereiro-março, em média ele não diminui para os valores de novembro. Em Portugal, por exemplo, os dados mostram que o peso começa a diminuir desde a passagem de ano até março, a altura em que volta a subir ligeiramente à custa da Páscoa e depois volta a descer durante a segunda metade da primavera, mais ou menos até ao início de julho, onde se volta a verificar um aumento médio, provavelmente por causa do período de férias. E depois de percebermos o que acontece, é preciso perceber quais são as causas. E a verdade é que elas não são difíceis de adivinhar, ainda que a ciência nos dê algum suporte a algumas das nossas desconfianças. Portanto, há por norma uma alteração no próprio estilo de vida neste período, que quase todos já terão sentido, que é um estilo de vida mais despreocupado, seja com o trabalho, com o aspecto físico ou com a saúde. No caso do trabalho, há, por exemplo, vários estudos a mostrar uma diminuição de produtividade durante o mês de dezembro. Os ajuntamentos sociais também são mais frequentes e não é raro que algumas pessoas tenham 6 ou 7 jantares de Natal no mesmo mês. Também o acesso a uma maior variedade de alimentos e que muitas vezes não estão disponíveis o ano inteiro pode ser um dos problemas. Alimentos estes que, maioritariamente, são muito densos do ponto de vista calórico, portanto com grandes teores de gordura e de açúcar. A par disto, há por norma uma descida dos níveis de atividade física, muito alinhados com o primeiro ponto que referi, não é? O de haver uma menor preocupação com as rotinas e com os objetivos de saúde e composição corporal. E como é que podemos minimizar todos estes danos? Bom, uma das estratégias mais eficazes para gerir o aumento de peso passa por definir muito bem os períodos em que há algum relaxamento e flexibilização do plano alimentar instituído. Não me parece que seja por 4 ou 5 refeições durante todo o mês que possa haver um ganho extraordinário de peso, mas sim pelos deslizes constantes, que ainda que até possam parecer pequenos e inócuos se forem olhados de forma isolada, se vão somando uns aos outros e criam excedentes calóricos muito consideráveis. Portanto, quem está a tentar gerir o seu peso pode e deve definir como refeições menos controladas o jantar de dia 24, o almoço de dia 25 e repetir esta mesma rotina na passagem de ano. E, eventualmente, um ou outro jantar de Natal poderá ser incluído nesta rotina de maior flexibilização. E desta forma o dano será mínimo. Portanto, é absolutamente fundamental, após o dia 25 de dezembro, que todas as sobremesas que sobram do Natal não estejam a olhar para nós e a convidar-nos para mais uma fatia. Para além disso, manter uma rotina de exercício é absolutamente fundamental. E eu não estou a falar de fazer exercício a mais para compensar o que quer que seja. Estou a falar de manter a rotina habitual de treino e até há alguns estudos a mostrar, ainda que outros não verifiquem uma compensação total daquilo que se come, que o exercício é uma boa forma de controlar o ganho de peso durante este período. E ainda que ele seja totalmente aconselhado em qualquer altura do ano, não deve ser visto como uma forma de podermos perder o controle total daquilo que se está a comer. Até porque, acreditem, se somássemos todos os extras ingeridos no mês de dezembro de forma despreocupada, seriam necessárias dezenas ou até centenas de horas de exercício para que houvesse uma compensação total destas calorias. Também o acompanhamento por parte de um psicólogo num período difícil como este para quem está a tentar gerir o seu peso pode ser interessante. Há um estudo a mostrar que uma terapia comportamental de autocontrole alimentar resultou numa perda de peso de cerca de 1 kg durante o período festivo em pessoas que tentavam gerir o seu peso. Já no grupo controlo, que eram pessoas com o mesmo peso corporal, o mesmo índice de massa corporal que o grupo que foi intervencionado, ganhou cerca de 1 kg durante este período. Portanto, entre quem foi acompanhado e não foi, há uma diferença de 2 kg, que é muito significativo. Para quem não tem a possibilidade de um acompanhamento por parte de psicologia, seja por motivos logísticos ou financeiros, pode tentar reforços positivos junto de família e amigos, principalmente naqueles que compreendem a dificuldade na gestão deste período e a necessidade de não perder o foco por completo de um processo que já pode levar vários meses ou anos e que é um fator de stress constante na vida de quem está a tentar melhorar a sua situação deste ponto de vista. Por hoje é tudo. Resta-me desejar que passem um Feliz Natal
e que a alimentação não seja um fator de stress e ansiedade adicional neste período que deve ser de maior relaxamento global e de se usufruir ao máximo. Se gostaram deste episódio e se acharam que pode ser útil para mais alguém, partilhem com os vossos amigos e conhecidos ou nas redes sociais e vemo-nos daqui a uma semana com um novo tema.